Os XPMOLs, né, que são uma polêmica deles na semana passada. Doutor, por que que tá barato? Shopping está com 30% quase de desconto, Bom, galpões logísticos 30%, lajes corporativas 39%. Qual setor realmente a pessoa pode olhar como uma oportunidade? Segundo meu roteirista aqui, o IFIX caiu 3% em janeiro, que é muita coisa pensando ali dentro do índice imobiliário. Em média, um dado que ele puxou aqui, em média, as negociações estão 16% abaixo do valor patrimonial dos fundos imobiliários no geral. E a gente só viu um desconto desse parecido em 2016. Só que o cenário em 2016 era um, em 2025 é outro totalmente diferente. E eu queria ir um pouco para os setores. Qual setor realmente a pessoa pode olhar como uma oportunidade e qual setor a pessoa deve se preocupar? Tem até uma média de desconto aqui que está aqui no roteiro, que é shopping está com 30% quase de desconto, bom. galpões logísticos 30%, lajes corporativas 39%. Laje corporativa a gente achou que ia acabar também. A gente achou que ia acabar, que a pandemia ia fazer o home office viver, a gente descobriu que o home office não é tão bom assim, né? Pois é. Fundos de fundos estão com 15%, híbridos estão com 21%, renda urbana 18%, tem vários aqui. Quais desses a gente tem que olhar com mais atenção e quais desses tem que olhar até se aprofundar porque pode ser boas oportunidades? Vamos lá. Eu vou voltar já no primeiro dado que você trouxe, que é essa distância para o valor justo de 16%, que é o PVP 0,84, que a gente viu só lá em 2016. E eu vou dizer que o de hoje é ainda melhor que do que o de 16, Olha só. por uma razão de estrutura do IFIX. Em 2016, você quase não tinha fundo de papel no IFIX. E o fundo de papel, ele estruturalmente negocia mais próximo do patrimonial. Você trouxe o caso do MXRF, por exemplo. Ele Sim. negocia mais próximo do patrimonial. Porque você sabe o valor ali, né? Que é a dívida. É naturalmente porque ele paga mais yield. Sim. Então as pessoas elas ficam com mais dó de vender o fundo de papel, segura mais ali, vai batendo primeiro no tijolo, né? Ou seja, este FIX de hoje, como ele tem mais papel, é sinal que o tijolo está caindo mais do que estava caindo naquela época. Caramba. Tá? Então esse 0,84 de hoje ele é emblemático também por isso. Além de outros fatores. Hoje o carrego de renda é muito melhor. Você pega o nível de ocupação que os imóveis têm hoje e o quanto eles estão gerando de renda, a situação é melhor do que você tinha lá atrás. Tá? Então, acho que assim, a gente tem um conjunto de fatores que já mostra que a situação hoje ela é melhor, ainda que a turma esteja precificando algo muito parecido com o que Sim. estava lá em 2016. Uhum. Setorialmente, a gente tem que saber separar o joio do trigo. Por quê? Tem algum desses segmentos que você citou que eu fico fora? Nenhum deles. Eu tenho escritório, eu tenho shopping center, eu tenho logística, eu tenho papel, eu tenho fundo de fundos. Mas a porcentagem você mexe. Eu mexo nas porcentagens e dentro de cada segmento você tem que fazer a seleção para separar o joio do trigo. Então tem fundo Entendi. de escritório que é excelente, tem fundo de escritório que eu quero distância. E isso vale para os outros segmentos, para fundo de papel, para fundo de logística. Então, acho que o que é comum na seleção para você poder fazer a escolha daquilo que é interessante? Quando a gente fala que eles estão descontados, o que que são descontados exatamente? Como que a gente consegue avaliar que a gente está vendo uma oportunidade, pode estar passando por uma Porque, tipo oportunidade? assim, tem muita confusão na cabeça do que é descontado, o barato, tipo assim, tá realmente caindo porque não vale nada. Porque, por exemplo, o Bitcoin que a gente fala agora, é difícil você saber, não, estamos com o Bitcoin descontado, né? Tipo assim, cara, não consigo saber. Não consegue. Qual é a referência do valor Qual justo que é para a ele? referência, né? No FII a gente consegue analisar isso. Acho que a grande referência que o FII nos dá para valor justo é o que acontece no mercado de ativos reais imobiliário, tá? Porque o FII ele está negociando ali no ambiente eletrônico, no home broker, né? Então eu digo que ali você enxerga o preço do FII. Onde é que eu enxergo o valor do FII? O valor do FII está no lastro dele, nos imóveis dele. Então a gente precisa entender o que está acontecendo no mercado real,
onde as pessoas estão transacionando os imóveis, né? Onde está mudando ali na matrícula. Saiu o imóvel do CNPJ tal e foi para o CNPJ ou CPF tal. Tá. Né? Então, conforme esses negócios vão acontecendo, eles vão acontecendo e mostrando para a gente determinado valor por metro quadrado. Né? Então, você pega um condomínio logístico, numa determinada localização aqui de São Paulo, raio 30 quilômetros. Pega São Paulo, traça um raio de 30 quilômetros, um condomínio logístico que esteja nessa região. Você olha hoje, quanto é que você vê os negócios saindo nesse raio? Quando alguém vai transacionar um condomínio logístico nesse raio, sai ali a R$ 4.000 o metro quadrado, às vezes um pouquinho mais, um farelinho menos, né? Aí você olha fundos imobiliários onde a parte majoritária da carteira, uma parte dominante da carteira está nessa localização, ele está negociando ali a R$ 3.000 o metro quadrado. Me parece que está descontado, né? Porque Sim. quem está negociando esse imóvel está topando pagar R$ 4.500 o metro quadrado e eu estou comprando, eu estou tendo a oportunidade de comprar ele ali na bolsa a R$ 3.000 o metro quadrado, R$ 3.200 o metro quadrado, enfim. Então, é entender a quanto aquele lastro efetivamente tem de valor para você comparar com o preço que está lá na tela, né? Tem gente que usa o PVP. O PVP é uma medida? É uma medida, né? Porque, vamos lá, P, preço da cota, VP, valor patrimonial. Preço da cota no home broker em relação ao valor patrimonial, que é o valor que está na contabilidade. De onde vem esse valor da contabilidade? Né? Alguém foi lá, o gestor do fundo marcou? Não. Quando a gente fala de imóvel, de fundo de tijolo, você faz laudos de avaliação todo ano, onde você pede para um terceiro independente especializado dizer quanto vale esse imóvel. Ele é uma empresa especializada independente. Aí ele leva em consideração a região, o terreno, se o imóvel está preservado ou não. E, além disso, qual é o fluxo de caixa que esse imóvel está gerando, e ele projeta o fluxo de caixa para os próximos anos. As empresas que estão alocado dentro do imóvel, isso também muda um pouco para essa conta? Você vai atribuir ali pesos diferentes de acordo com o rating que essa empresa tem. Entendi. Né? O prazo de locação que tem, né? Quanto resta daquele prazo, porque você vai ter que mensurar, estimar eventual vacância ali no meio do caminho, e aí você vai ter um dente no teu fluxo de caixa, mas você tem que considerar que você vai ter vacância, né? Não existe imóvel que passe 100% do tempo alugado, então alguma vacância você tem que considerar, mas no final do dia, você coloca, eu falo que isso aí é uma grande máquina de fazer salsicha, né? Você vai lá, coloca um monte de coisa na máquina e no final sai a salsicha. Você joga um monte de dado dentro de um software, são as premissas financeiras, as premissas econômicas, enfim, e no final sai um valor dizendo, o valor justo para esse imóvel, dado esse conjunto de premissas, é esse daqui. Aí o fundo vai e usa para contabilizar, então ele é o VP. Ele é uma medida que te ajuda? É, mas lembra, tem um monte de premissas aqui que geraram esse VP. Às vezes você mexe um pouquinho em uma premissa, você já tem outro VP. Você mexeu um pouquinho em outra premissa, outro VP. E qual que é o número aqui? Por exemplo, a gente está olhando aqui, eu tenho aqui no roteiro o MXRF11, que é, acho que pelo menos até eu estava com esse fundo no ano passado, era o que tinha maior número de investidores. Aquele de ouça, em número de cotistas ele é disparado o maior. E ele está com 1 aqui, por exemplo. Ele é um fundo de papel. Então ele tem uma lógica diferente para você mensurar qual é o valor justo dele. O que é um fundo de papel? É um monte de dívida que está lá dentro. O fundo é credor dessas dívidas. Tá? Então, quanto vale essa dívida? Se tem negócio no mercado secundário com essa dívida, é quanto estão negociando. Entendi. Mas o nosso mercado secundário de crédito privado ainda é um mercado muito pequeno. Então, no final das contas, o administrador do fundo, que não é o gestor, é o administrador, é o cara que cuida da burocracia, da burocra. E ele é o responsável legal, inclusive. Né? Ele tem um manual, que é de domínio público, você sabe qual é a metodologia que tem ali dentro, para precificar quanto vale esse crédito aqui. Ele usa este manual para precificar cada um dos créditos da carteira. Então ele fala, o valor justo é esse. Aí você olha para o preço na tela, PVP mais perto de 1, ou seja, o mercado está pagando aquilo que é o valor justo para essa carteira de crédito. Tem fundo de papel hoje que está descontado, tem um ou outro ali que talvez pode estar com um agiozinho pequeno, que é quando o PVP é maior que 1, mas
No tijolo, a maior parte, assim, para não dizer, acho que todos, Uhum. estão com descontos e descontos bem relevantes. Olha só. E no caso desse daqui do MXRF11, que ele paga, né, um dividendo interessante e tudo mais, tem bastante liquidez também, porque tem um volume gigante de negociação, mas não pode rolar um calote nessas dívidas aí que eu estava falando? Então, E aí por água abaixo? a gente entra em outro aspecto agora, né? O aspecto da qualidade do risco de crédito. Uhum. Quando você tem que olhar para a carteira que está ali e tentar, né, através de uma análise, identificar qual é a qualidade de risco de crédito que está implícito naquela carteira. Ah, a gente Ah, consegue ver isso? consegue, né? Você tem informações lá dentro que te mostram onde estão as garantias, né, deste crédito, porque o crédito tem uma garantia atrelada ali, um imóvel, um fluxo Uhum. de caixa, então você avalia qual é a garantia. O próprio nível de taxa daquela dívida, ela fala muito sobre o risco de crédito, né. Se você vai emprestar um dinheiro para algum amigo ou algum parente, que você sabe que vai te pagar certinho, que a pessoa é correta, Uhum. né, e você vai ali aplicar uma taxa de juros, você tende a ser mais modesto nessa taxa de juros. Agora, se você vai emprestar uma grana para aquele cunhado que sabe que vai te dar calor, você já coloca a taxa de juros lá na altura, né, porque você sabe que ele vai pagar uma, vai pagar 2, vai pagar 3. Você já recuperou uma boa parte da grana que você emprestou. Talvez paga metade da quarta. Se tomar um calor depois, você já recuperou, você já trouxe um pedaço bom para dentro de casa. Entendi. Sim. No mercado de crédito privado, isso acontece, né. Se você tem um risco de crédito maior numa determinada operação, garantias mais fracas, o nível de taxa tende a ser maior. Tá. Né, o nível de taxa tende a ser maior. Tá. E aí você consegue perceber isso dentro da carteira. Aí, Ricardo, o que que é uma taxa boa, o que que é uma taxa ruim, né? Porque parece etéreo isso, né? O que que é Sim. uma taxa boa ou ruim? Use o título público como referência. Então você, ó, a gente tem algumas regrinhas de bolso, né? Eu não sou o cara que é mais fã de regra de bolso, mas algumas a gente acaba utilizando. Então, você pega lá no momento da emissão da dívida, um determinado CRI saiu com uma taxa que ela está 2% acima da taxa do título público federal, que é referência. Então, se é um CRI que paga IPCA mais, por exemplo, IPCA mais 7, e naquele momento o título público federal estava IPCA mais 5, isso tem uma carinha de ser mais high grade, porque você tem uma distância só de 2%. Não tá valendo a pena o risco. Agora, quando você pega um outro CRI que tem lá IPCA mais 12, e tem, se abrir as carteiras dos fundos de papel, a turma que é high yield você vai encontrar. Pô, lá na emissão, o título público estava IPCA mais 5. Esse cara topou pagar IPCA mais 12, tá vendo que você tem 7,7% de diferença? Esse cara é mais arriscado, né? Esse Uhum. cara é mais arriscado. Então, aí eu tenho uma percepção de onde eu estou tomando mais risco. Se ele pagar tudo certinho, eu vou ganhar mais dinheiro? É óbvio, IPCA mais 12, eu vou ganhar mais, mas ele tem que pagar tudo certinho. Se o shopping tá tão em alta, se ele funciona tão bem, se ele é um negócio que ele tá dentro aqui da nossa cultura, do brasileiro, por que que ele tá barato, cara? Ou ele tá barato mesmo? Tá barato, na minha leitura sim, é mais um dos grupos Tem que vai algum que você pode falar assim: "Olha, esse aqui você pode pô, eu gravei soltar"? com o Thiago, Aham. recomendando para ele o Sim. XPMOLs, a turma tá até aqui no chat pedindo para falar só um pouquinho Pode falar, do X lá. XPMOLs, né, que saiu uma polêmica deles na semana passada. Vamos lá, em linhas gerais, primeiro do setor, por que que tá barato? No final das contas é o seguinte, sabe quando você começa uma confusão e você tá sem querer no meio dela e você começa a apanhar sem razão, porque você estava no lugar errado e você começou a tomar, voou cadeira, voou garrafa e você Entendi. estava. Tem muito fundo imobiliário que está apanhando, por quê? Porque o investidor pessoa física decidiu que eu vou correr para a moita do CDI, vou ficar escondido ali na moita do CDI. A moita tá grande, né, tá bacana, Abordável, né? tem uma sombra gostosa ali, né, e vai ficar maior ainda ao longo do ano, então a turma correu para lá. E aí você vê essa disfuncionalidade, porque Bem. o mercado de fundo imobiliário, além de tudo, é um mercado pessoa física. Falta gringo, falta investidor institucional. Eu vi um vídeo ontem, né, que fala: olha, a participação do investidor estrangeiro nos fundos imobiliários na negociação, no dia a dia, dobrou nos últimos anos. Saiu de 7%, foi para 14%. Isso é verdade? É verdade. Em 2019, qual era a participação do investidor estrangeiro no estoque?
a quantidade de cotas que ele tem na posição dele. Os gringos tinham 4,8% das cotas de fundos imobiliários, 2019. Quanto é hoje? 4,7%. Ele negocia um monte ali, mas carregar mesmo com ele, Entendi. não mudou nada. Ele só especula só. Não mudou nada. É legal que dá volume, mas estoque ele não carrega. Ele não carrega. Agora, aí você fica pessoa física, quero a moitinha quentinha do CDI, as cotas caíram desse jeito. Estruturalmente, o segmento de shopping center vai muito bem, os aluguéis estão crescendo, os lojistas tiveram 2024 bom, por quê? Muitos contratos são IGPM. O IGPM, principalmente no começo de 24, ou ele era negativo ou zero. Então esse contrato não era corrigido. Só que a venda do cara estava crescendo. Então o lojista teve um respiro em 2024, né? Ele conseguiu vender mais sem tomar fungada no contrato. Mas agora, por exemplo, esses contratos desse ano, você já está vendo o IGPM voltando. Então ficou um pouquinho mais justo essa Sim. conta aí entre dono de shopping e lojista nos últimos 18 meses, eu vou colocar. Todas as métricas operacionais e financeiras de shopping center vão muito bem na média da indústria. Tem um shopping que é mais problemático? Tem. E tem o outro que é um avião. Você tem que saber selecionar, né? Então, a inadimplência está pequenininha, a vacância está baixinha, os níveis de aluguel estão crescendo no mínimo a ritmo de inflação. As coisas estão indo muito bem. Do XPmol, saiu uma polêmica semana passada que colocaram aí... alguém andou falando aí bobagem do fundo, colocou, o fundo vai ter um sério problema de caixa esse ano e vai ter que vender ativo. Vamos lá, o fundo tem alavancagem, então ele tem uma dívida. Ele comprou imóvel com uma dívida. Se ele comprou imóvel com a dívida, você tem que fazer o que com essa dívida? Pagar, Pagar a dívida. né? Uma hora chega o dia de você pagar essa dívida, Sim. né? E fundo imobiliário, ele não pode reter o resultado dele para poder pagar a dívida. Lembra a regra? Ele tem que distribuir no mínimo 95% do lucro. Uhum. Então, ele fala: o dividendo eu estou entregando aqui, agora chegou o dia de pagar a dívida, o que eu faço? Aí o gestor ele tem algumas alternativas. Quais são as alternativas? Ou ele faz uma emissão de cotas, então ele vai no mercado, capta dinheiro, aí ele vai trazer mais cotista para o fundo e essa grana ele vai pagar a dívida. Sim. Né? A famosa subscrição, se você tiver Exatamente. ações lá. Ou ele vai ter que vender ativo. Vou ter que vender um ativo. Vai liquidar alguma coisa que não faz sentido e... No final das contas, assim, resumo da ópera, tá? A dívida que é de 700 e poucos milhões, se não me engano, enfim. Fato é que 90% da dívida, né, a parte grossa mesmo, vence em dezembro, tá? 600 e poucos milhões essa parte grossa. Ele tem quase 400 em caixa e mais 300 milhões em fundos imobiliários, que ele julga que são líquidos, que ele pode converter em dinheiro. Se ele conseguir mesmo converter esses 300 milhões, ele chegaria em dezembro com um desencaixe de caixa de 45 milhões. O fundo tem 7 bilhões de reais quase em ativos. 7 bi em ativos imobiliários, em participação de shopping. Se ele pega lá um farelo do Cidade de São Paulo, do Cidade Jardim, que são só shoppings que se ele pensar em vender faz fila de comprador, ele já resolve isso. Entendi. Só se ele pensar em vender faz fila de comprador. A valor justo, tá? Não é que ele vai vender na Bacia das Almas, não. A valor justo. Então, ele tem ativos imobiliários que são líquidos. É que às vezes as pessoas acham que vender o imóvel, dá trabalho, não é do dia para a noite, mas ativo líquido tem comprador. E a maior parte da dificuldade de caixa do XPMOLs é só lá em dezembro. Ele tem o ano para trabalhar. Aqui eu não estou passando pano para o gestor, meu papel não é esse. Eu sou analista, não ganho nada lá da XP Asset para recomendar ou não. É porque eu acho que o fundo tem predicados para a pessoa ter na carteira dela. O ponto é que fizeram uma tempestade, né? E aí você, sem fazer conta, sem entender as nuances das características dos ativos do fundo, por isso, o gestor ele considera que aqueles 300 milhões de FIIs são líquidos, é porque ele sabe que tem comprador para aquilo. Do outro lado, não tem gente irresponsável, né? Você tem quase 400 milhões em caixa. E a maior necessidade é só lá em dezembro. Ele vai trabalhar isso com tranquilidade, vai vender um pedaço e ninguém pode ficar surpreso com isso. Porque se ele comprou algo alavancado, todo fundo imobiliário que comprou um ativo alavancado, na hora de pagar a dívida, ou ele vai ter que emitir cotas, ou ele vai ter que vender ativo. Tem outras alternativas aí no meio do caminho, mas
95% das soluções ou é emissão ou venda de ativo. E tudo bem no sentido, comprei, fazendo tudo isso, o cotista ganhou mais dinheiro? Ganhou. Então a alavancagem fez sentido. Uhum. O problema é quando a alavancagem é mal feita. Aí ela tira dinheiro do cotista. Aqui, na minha leitura, não é o caso.